Olá, meu nome é Fabiana Comerlato, sou da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, localizada no campus de Cachoeira e São Félix, aqui na Bahia. Me defino como uma cataúcha, né, que veio para cá e fiz concurso público aqui na universidade e desde 2009 eu atuo aqui na região do Recôncavo, principalmente, mas também em outros lugares da Bahia. Então, vamos lá. É muito legal esse momento da Beck, né, com essas entrevistas, falar um pouquinho da trajetória, né? Então, vamos lá. Por que a morte ou cemitérios como tema e quando ocorreu este encontro ou início de sua pesquisa? Pois é, eu posso dizer que como eu tenho a formação em arqueologia, né, sou formada em História pela UFSC e depois fui fazer o mestrado e doutorado lá na PUC, no Rio Grande do Sul, que tem a concentração em arqueologia, né? E aí eu posso dizer que a arqueologia sempre está muito relacionada com morte, porque muitos sítios arqueológicos têm sepultamentos, têm urnas funerárias, né? Ou são estruturas que compreendem também espaços de enterramento ou de culto, então não é um tema muito longe. Mas, assim, com o cemitério mesmo, eu posso dizer que eu comecei o trabalho mais intenso a partir de 2010. Porque quando eu cheguei aqui em Cachoeira, agora eu estou aqui do outro lado do rio, que é São Félix, né, onde eu moro. Mas quando eu cheguei na cidade, eu cheguei e pensei, e agora? Eu vou pesquisar com o quê? Que sítios arqueológicos tem aqui na região? Como eu posso desenvolver as pesquisas aqui? E comecei a perceber que é uma cidade tão pequena, o centro, em número de habitantes, é bem reduzido, e tinha 4 cemitérios. Isso me chamou a atenção. Como tão pequena e com tantos cemitérios? Aí também, com filha pequena, eu pensei, não, eu tenho que fazer algo mais próximo aqui. E aí eu digo, fui visitar os cemitérios, me encantei, e eu falei, por que não? Me inspirando sempre nos trabalhos de Elisiana, né, que eu venho acompanhando aí a trajetória desde o começo, com o TCC, eu digo, poxa, por que não se aliar a história com a arqueologia, com a museologia, porque eu vim atuar aqui no curso de museologia, né? Então, assim, por que não fazer um estudo dos cemitérios aqui da região com uma abordagem bem interdisciplinar, para a gente ver qual que é o estado da arte, vamos dizer assim, o que a gente tem de potencial de pesquisa aqui na região. Então, foi assim, foi em 2010, iniciei um primeiro projeto que chamava Os Cemitérios de Cachoeira e São Félix, identificação, análise e preservação. Então, um pouco nesse tripé da museologia, né, que é a documentação, né, a questão da conservação e também o potencial para musealizar esses espaços, né? Então, eu comecei um pouco aí nesse período aí de 2009, 2010, né? Com esses cemitérios aqui da região do Recôncavo. E aí foi dando continuidade, né? Fomos para os outros municípios e hoje a gente tem alguns municípios com pesquisa já, né? A gente sabe que o Recôncavo é um pouquinho grande, né? Mas pelo menos o Recôncavo Sul está um pouco mais estudado. Olha lá, essa pergunta é boa. Quem ou quais são as maiores referências, autores, ações na sua formação para a temática? Nossa, aí eu vou ter que lembrar tanto os colegas da ABEC, né, que são referência importantíssima aqui para nós, tanto para mim como para os nossos estudantes aqui, mas eu não posso deixar de citar, até fiz uma colinha aqui, os de arqueologia, né? Então, aí a gente tem o James Dutz, a gente tem o Randall McQuire, que foi traduzido ali na revista Vestígios, um artigo dele, se eu não me engano, e aquele
texto que eu começo sempre com os alunos, que é o texto de Tânia Haddad Lima, que faz parte do trabalho dela de pós-doutorado no cemitério São João Batista, né? E, então, assim, eu acho que no Brasil, de arqueólogo, eu acho que seria a referência ao estudo de Tânia para cemitérios, assim, históricos, né? E num cenário, assim, mais de autores internacionais, eu acho que o Fernando Cartroga, Norbert Elias, gosto bastante, Edgar Morin, e também na área de patrimônio, memória, Joel Candor. Eu acho que esses autores são bem interessantes, são os que eu tenho lido faz pouco tempo, assim, né? E aqui no Brasil, eu acho que como estou na Bahia e a gente não pode nunca esquecer o trabalho clássico de Valadares, né? E aí também citar as pesquisas de Antônio Mota, Cláudia Rodrigues, Maria Elísia Borges, a gente lê bastante, né? Porque pega todo esse campo da história da arte e aí nos auxilia aqui em vários aspectos, né? Desde marmorarias, como estilos artísticos, os trabalhos de Elisiana, todos os alunos aqui leem, né? Esses processos de inventário, de documentação, de processo também de gestão, de patrimônio, de história de cemitério, né? Clarissa Grazi, Viviane Comunali, também a equipe do professor Belomo, e também, assim, como a gente está aqui com um grupo de jovens, eu acho muito importante as ações extensionistas, né? As atividades que envolvem mais ludicidade, que são um pouco pesquisa e ação para esses jovens, né? Como visitas mediadas, por exemplo. Aí a gente tem experiências muito bonitas, né? Tanto Curitiba como pessoal que trabalha com teatro, a Kate Rigo, Clarice Ismério. É muito importante desenvolver esse trabalho com universitários, né? Até no plano de construção de uma convivência de um grupo, né? Eu vejo, assim, de uma forma bem interessante como eles percebem na prática, né, através dessas ações, como a pesquisa ela é importante quando a gente vai mediar, a gente vai trazer informações ao público sobre aquele patrimônio. Então, tudo começa com a pesquisa. Então, isso é uma forma também dos alunos entenderem e valorizarem o processo científico. Vamos lá, olha lá. Qual a importância dos estudos sobre a morte, cemitério, para a compreensão da sociedade e das culturas humanas? Bom, essa pergunta é bem filosófica, né? A importância é fundamental porque todo mundo sabe que vai morrer, né? A gente nasce com essa certeza, né? Só que morrer é diferente aqui e pode ser diferente no Chile e pode ser diferente na China e na África e na Europa. Então aí a gente tem essas diferenças, né? Através da religião, de religiões diferentes, né, a questão dos ritos. Então, assim, muitas pessoas falam assim, para conhecer uma cidade, você deve visitar os mercados públicos. Com certeza, o patrimônio alimentar é muito importante, você conhece um povo, mas pelos cemitérios você também conhece uma sociedade, uma cultura, um povo. Então, assim, muito como quase que existe muitos autores que falam da teoria do espelho, né? Que o cemitério reflete a sociedade. Ele reflete e também ele nos faz pensar sobre essa cidade, né? Essa cidade cheia de contradições, de desigualdades, né? Então, assim, é muito importante o tema da morte, dos cemitérios. Qual a importância da BEC em sua caminhada para os estudos funerários no Brasil?
Nossa, a BEC, ela é uma associação tão jovem, mas que está trazendo tantas contribuições para a área de gestão do patrimônio, da área de ciências humanas, na área de, até da área da engenharia, né, com a discussão dos cemitérios e licenciamento ambiental. Eu acho que é uma associação muito dinâmica, né, e a importância da BEC na minha caminhada é que, com certeza, me aproximou de pessoas que têm uma trajetória mesmo, né, um conhecimento e uma profundidade no tema muito maior, né, porque eu posso falar que minha trajetória antes de 2010, ela não tem a ver com cemitério, né? O meu trabalho de doutorado é com arte rupestre, né? Então, assim, ver pessoas que estão ali com mestrado, com doutorado, e professores que têm toda essa trajetória, eu acho muito saudável, vamos dizer assim, né? A gente também poder dialogar e trocar ideias, né? Ver o que está acontecendo, e também essa dimensão de ABEC sempre agregar, né? É uma associação que ela agrega, então, ela agrega pesquisadores, ela agrega profissionais, e sempre muito articulada, né? Preocupada com a preservação dos sítios, ia falar de sítios arqueológicos, né? Mas os cemitérios, né? Então, assim, eu acho que a ABEC está com uma trajetória bem bonita. Eu acho que a gente pode se orgulhar disso, né? De quanto difícil é ter uma associação de pesquisa no Brasil. Isso não é fácil, é só para os guerreiros aí que são persistentes, né? Que presidiram a ABEC e sabem que é bem difícil manter associações, né? Alguma história de cemitério preferida? Pois é, eu acho que eu vou contar uma história que não tem muito a ver com o cemitério da maneira clássica, como a gente pensa, né? Mas é uma relação minha com uma sepultura, vamos dizer assim, né? Não vou contar causos aí, porque não sou muito boa de causos, e também não conheço muitos, né? Mas eu posso contar uma história pessoal, né? Quando eu morava em Santa Catarina, e eu era muito, assim, ativista do patrimônio, né? A gente sempre ficava olhando o que estava, como estava a condição dos sítios, né, se tinha algum dano e tal. E aí, uma colega, que é Kátia Junks, né, formou comigo, a gente soube que no Ribeirão da Ilha, que é o sul da ilha, estava tendo um trabalho dentro da igreja dessa freguesia e estavam arrancando todo o assoalho e começou a florar ossos. E aí nós fomos lá ver, né? E aquilo, nossa, chocou muito a gente, porque o padre, né, estava fazendo a obra e não tinha feito nenhuma solicitação, não tinha nenhum trabalho arqueológico sendo realizado, simplesmente chutando calota mesmo. A gente falava calota, perna, né? Você andava e tinha os ossos ali todos aflorando. Por quê? Porque tinha um assoalho, aí os barrotes ficavam encostados no chão, então estava estragando a madeira. Então, o que ele fez? Ele retirou todo o madeirame do assoalho e ia rebaixar 40 centímetros esse solo. Só que esse solo estava cheio de sepultamentos de católicos entre 1808 e 1840. E aquilo daí foi denunciado e foi embargado. Eu até recuperei aqui uma reportagem, né? Sou eu aqui na capa do jornal Estado. Opa, aqui. De 1997, podem ver ali, ó. Opa, aqui. Sítio arqueológico é destruído na ilha. Tá vendo? Bom, e aí, o que aconteceu? Foi embargado, isso eu estava fazendo mestrado lá na PUC, em arqueologia. E agora?
Aí contrataram um colega, o Paulino da Silva, que é arqueólogo lá em Santa Catarina. Bom, então vamos recuperar aqui o material, né, para continuar a obra, ver o que a gente pode pesquisar. Então, aí a gente trabalhou alguns setores da nave, e eu fiquei numa situação um pouco constrangedora, porque eu acabei participando da escavação e almoçando com o padre todo dia. Eu tinha denunciado, aí eu almoçava com o padre todo dia, na casa de uma benzedeira, né, uma senhora muito simpática, e eu me via todas as tardes, pelo menos eu passei uma semana, uns 5 dias, sozinha, escavando. Eram 3 sepulturas, assim, né, e eu comecei a escavar uma sepultura, e de repente a colher de pedreiro afundou, né? Tinha como se fosse um vácuo, né? Eu fiquei um pouco assim, o que é isso? O que está acontecendo? Aí, o que era, né? Deu até um susto, né? Porque eu fiquei com medo. Nossa, é um buraco? O que é isso? E aí a gente foi ver que era o quê? Ali era o vazio do ar de um corpo que tinha sido enrolado no lençol. Então, assim, ficou o molde do corpo direitinho. O corpo entrou em decomposição e ficou só o ar, como se fosse uma câmara com o formato do corpo, né? Os ossos, eles viraram um pozinho, né? Uma cinza, e tinha um travesseiro de camomila, né? Então, assim, aquilo foi bastante forte para mim, porque eu ficava sozinha e num silêncio realmente mortal, né? E muitas vezes eu olhava para cima, via os santos, né? E ficava, foi um momento de bastante reflexão, assim, porque eu percebi que não era só escavar esqueletos como outros sítios arqueológicos, era escavar um esqueleto, um sepultamento, uma pessoa que viveu ali na comunidade, mas dentro de um espaço sacro, né? Então, assim, o quanto aquilo era algo que a gente tinha que ter muito respeito, e que, diferente do que estava acontecendo, né, ali com os ossos todos removidos, né, de qualquer maneira, os ossos tinham que ser retirados, né, aquela terra tinha que ser retirada por causa da obra, mas ficou essa lembrança, esse momento de reflexão que eu tive ali, só eu, a sepultura e o silêncio da igreja, né? E aí entrava o pôr do sol pela porta, porque ali no Ribeirão tem um lindo pôr do sol. Então, assim, foi um momento assim de bastante reflexão, né? Para a gente pensar até um pouco sobre a finitude da vida, todas essas coisas que vêm na nossa mente, né? Quando a gente está junto a um corpo que não importa se ele foi enterrado há 150 anos ou 10 mil anos, né? Ele foi um ser humano, então a gente sempre tem que ter essa dimensão. Então, acabei contando uma historinha um pouco pessoal. Para finalizar, qual o seu cemitério preferido? Essa pergunta é muito difícil, mas, de novo, eu vou colocar o pôr do sol nessa história, né? Aqui na Bahia a gente tem cemitérios muito bonitos, né? Mas eu acho que o cemitério, a relação da paisagem é o que mais me chama a atenção. Nisso, se eu pudesse citar 2, eu até ficaria muito feliz. Eu gosto muito da Chapada, eu acho que o cemitério de Mucugê é fantástico, né? Ele é único naquela paisagem né, de serra, né? É realmente fantástico. Mas se eu fosse escolher, né? Já que eu tenho que escolher, eu vou falar do cemitério que eu estou agora pesquisando, que é o cemitério dos ingleses, em Salvador, que também tem um lindo pôr do sol, né?
com vista para a Baía de Todos os Santos. Realmente é um local belíssimo, né? Construído assim num espaço bem estreito, né? Em desnível, na ladeira da Barra, mas que tem uma paisagem realmente espetacular. E lembra um pouco, assim, também os cemitérios de outros locais portuários, né, como outras regiões, pela Europa e também no Chile, né, que tem essa vista bonita para o mar. Então, geralmente dá fotografias bem bonitas, tanto do próprio cemitério como do cemitério para fora. É isso. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho aqui as histórias, né? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre as pesquisas aqui do grupo, daqui da Bahia, podem acessar as redes sociais do Recôncavo Arqueológico e do PPGAP, que é o Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural. Eu agradeço imensamente a ABEC, né, que são realmente colegas, assim, de extremo cuidado, que não param de trabalhar, são muito trabalhadores, né, que sempre estão aí inovando, botando para frente mesmo o tema do estudo cemiterial no Brasil. Parabéns, ABEC. Um abraço.